Na aula de hoje, vamos estudar o Brasil pré-colonial. Quer saber como aconteceu a exploração do território brasileiro? Preste atenção. Ai, ai, meu jogo deve estar por aqui. Não sei onde. Nossa, será que a família da Fernanda guarda todas as coisas no sótão? É só o que a gente não usa, Roberta. A minha mãe prefere colocar aqui para não atravancar os armários. Ah, bom. Nossa, olha esse baú. O que será que tem dentro, Fernanda? Nossa, eu nem reparei que tinha um baú aqui. Nossa. Vamos abrir? Vamos. Uau! Parece um baú onde os piratas guardavam os tesouros e depois enterravam. Sabe, eles tinham um mapa do tesouro e escondiam o tesouro em um lugar em que podiam achar. E depois eles pegavam tudo... Ramon, acho que você está lendo muita história de pirata. É verdade. Eu tô lendo uma revistinha que conta a vida de um pirata camarada. Tá bom, Ramon. Tá. E você acha que os pais da Fernanda iam guardar um baú com um tesouro no sótão? Podia ser. Por que não? Eu acho um bom lugar. Ei, chega de conversa. Vamos abrir esse baú misterioso. Vamos abrir. Legal. Eu tô muito curioso pra saber o que tem aqui dentro. Nossa, tem um monte de coisa velha aqui. Eu imaginava que dentro de um baú iria ter um monte de coisas velhas. E não ter um tesouro como você pensou. Não são só coisas velhas, gente. Pode ter a história dos seus ancestrais, Fernanda. Pode ser. Ei, aqui tem um caderno. Pode ter um mapa do... Tesouro! Acho que não. Então leia. Escutem só. Tá escrito aqui: a história da Terra Brasilis, Portugal, 1510. Nossa, 1510. Acho que só o meu tataravô era nascido nessa época. É verdade. É muito antigo. Mas vamos deixar aqui que tá na hora da gente ir pra escola. Hoje começa a aula de história, lembram? Oba! Mas a gente nem achou o jogo que viemos procurar. Acho que ele não está por aqui, não. Minha mãe deve ter se enganado quando falou que o jogo estava no sótão. Pergunte se a gente vai voltar aqui. Eu achei tão legal mexer nessas relíquias. Relíquias? Ei, o que vocês estão cochichando aí? Nada não, Fernanda. A Roberta queria saber se a gente vai voltar aqui. Ah, sim. Podemos procurar melhor depois da aula. Legal. Legal! Oi, crianças, tudo bem? Tudo! Hoje vamos aprender um pouco melhor sobre o que foi o Brasil pré-colonial. Brasil pré-colonial? Isso mesmo, Ramon. O período em que os portugueses ocuparam as terras brasileiras, mas não se fixaram nelas. Mas, professora, então os portugueses não moravam no Brasil? É isso? Isso mesmo, Fernanda. Os portugueses não colonizaram o Brasil de maneira efetiva até mais ou menos 1530. Você tem alguma dúvida, Roberta? Tenho, mas não gosto de falar quando tem muita gente me olhando. Fique tranquila, aqui somos todos amigos, pode perguntar. Obrigada, professora. O que eu queria saber era por que Portugal não colonizou o Brasil assim que chegou aqui. Muito boa sua pergunta. Naquela época, os principais países europeus estavam em busca de riquezas. Assim que chegava uma nova terra, a primeira coisa que faziam era ver se ela tinha algum tipo de riqueza. Podiam ser metais preciosos como ouro, prata e também especiarias. Mas quando os portugueses chegaram ao Brasil, não encontraram nenhuma riqueza de imediato. Especiarias? Não seriam cravo, canela, essas coisas, professora? Muito bem, eram temperos e condimentos trazidos do Oriente pelos europeus. Além destes que o Ramon falou, existiam vários outros, como noz moscada, incenso, gengibre, pimenta do reino. Mas, e por eles não terem encontrado riquezas aqui no Brasil, eles não quiseram ficar aqui?
Isso mesmo, esse era um dos motivos. Além disso, o comércio feito por Portugal com o Oriente ainda era muito lucrativo. Não valia a pena perder tempo investindo. O objetivo de Portugal era só explorar e não colonizar. Colonizar significaria criar cidades e no começo os portugueses não queriam isso. E o que eles queriam fazer? Portugal enviou expedições para conhecer o território e protegê-lo. Esse foi o primeiro período da história do Brasil. Vamos ver um vídeo que mostra um pouco mais sobre esse período, o período pré-colonial. Entre 1500 a 1530, os portugueses realizaram diferentes expedições. Primeiramente, as expedições de reconhecimento, para observar a geografia do território e nomear os acidentes geográficos. Ao mesmo tempo, as expedições tinham o objetivo de procurar especiarias e metais preciosos. Sem encontrar ouro nem prata, os portugueses encontraram algo que despertou o interesse: o pau-brasil, madeira avermelhada. Também existiram outros tipos de expedições. Entre as décadas de 1510 e 1520, Cristóvão Jacques comandou expedições guarda-costas, com o objetivo de proteger o litoral brasileiro de navios piratas ou corsários, geralmente ingleses e franceses. Ah, eu não disse que tinha piratas no meio dessa história. Ah, mas o que são os corsários? Os piratas eram aventureiros que, por conta própria, buscavam navios em alto mar carregados de riqueza. Ah! E os corsários eram piratas pagos pelos reis de outros países para saquear navios espanhóis e portugueses que enviavam à metrópole o produto de suas explorações. Nossa! Ser pirata devia ser muito emocionante. Era uma aventura e tanto, não acham? Eu gostaria muito de ser um pirata. Ah, eu queria ser uma rainha ou uma princesa. E eu queria ser um pajé de uma tribo indígena daquela época. Esse era um período de grandes descobertas e muitos perigos. Bem, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Até! Tchau, professora. Tchau, criança. Tchau. Nossa, foi muito legal. Vocês viram que o Brasil tem histórias de piratas? Deve ter muitos tesouros escondidos por aí. Bem, na minha casa tem um baú, sem tesouro, mas já é alguma coisa. Ei, lembrei de uma coisa. O quê? Fala, Roberta. É que Que? no vídeo falou a mesma data que está naquele caderno que está lá no sótão da Fernanda. Ah, qual era mesmo a data? 1510. O vídeo falou da expedição de Cristóvão Jacques. Será que foi o Cristóvão Jacques quem escreveu aquele caderno de anotações? Numa dessas, o Cristóvão Jacques é seu tataravô. Ah, é. Talvez meu pai saiba. Ou não. Vamos lá em casa ver se tem mais objetos misteriosos naquele baú? Vamos! Como objetos velhos também podem ser interessantes. Você está coberta de razão. Pode valer até um filme. Vamos logo que eu estou curioso. Vamos. Vai ser muito legal. Agora, vamos conhecer a história do pau-brasil. Acho que não tem mais nada aí. Só roupas velhas. Numa dessas não são só roupas velhas, Fernanda. Podem ser roupas de uma época antiga. Eu acho tão legal. Bem, se guardaram essas roupas, algum valor elas têm, né? Pode ser. Bom, vamos ler aqui o que está escrito. Portugal, 1510. Como a exploração do pau-brasil despertava interesse em piratas e corsários, o rei de Portugal resolveu proteger o Brasil dos estrangeiros. Em 1510, enviou uma expedição comandada por Cristóvão Jacques. Pelo jeito, não foi esse Cristóvão que escreveu esse caderno, não. O Ramon tem razão. Mas quem será que escreveu?
Olha o que eu achei! Um colar com um monte de bolinha! Ué, por que será que estava aí? Deixa eu ver. Olha, que legal! E é bem bonito. Será que tem a ver com o caderno e com as roupas? Não sei. Você podia perguntar para seu pai. Ele tá trabalhando. Já sei! Essas coisas devem ter ligação com Portugal. E tem uma pessoa que podia nos ajudar. É o seu Manuel. Da padaria! Isso mesmo! O seu Manuel da padaria que fica na esquina da escola. Boa ideia! O que estamos esperando? Vamos lá, pessoal! Oi, crianças, tudo bem? O que vão querer? Oi, seu Manuel. Hoje a gente não vai querer nenhum sanduíche. Oi, mas... A gente queria saber se você pode ajudar. Claro. A gente encontrou um colar com um monte de bolinha, um caderno antigo, um monte de roupa. Calma, irmão. Tá. A gente encontrou essas sementes em um baú lá em casa. Só que não sabemos o que é. Você sabe? Deixa-me ver. Que interessante, é um colar feito com sementes. Semente? De quê? Isso parece feito por um índio ou algo assim. Em que lugar mesmo vocês encontraram essa peça? Em um baú que tá lá na casa da Fernanda. Não sou um expert em sementes, mas essa daqui parece ser de pau-brasil. Pau-brasil? Eu já ouvi isso antes. O que foi, Roberta? Eu escutei alguma coisa sobre isso na aula da professora. Isso vai ajudar bastante. Mas vamos ouvir o que o seu Manuel está falando. Esse tipo de madeira foi muito usada no passado para tingir roupas de vermelho. É que o pau-brasil, assim como sua semente, possui essa coloração avermelhada. Percebam as cores da semente, olha só a cor. É mesmo! Parece uma mistura de marrom com vermelho. Dizem que até o nome do Brasil pode ter vindo do nome dessa árvore. Mas isso é melhor vocês perguntarem para a professora de vocês se é isso mesmo. Mas por que será que estaria no baú? Não sei, alguém pode ter comprado isso numa feira de artesanato ou de algum índio. Pode ser. Bem, seu Manuel, obrigada pelas informações e até logo. Tá bom. Tchau, seu Manuel. Obrigada. Foi um prazer. E voltem para tomar uma limonada geladinha. Mas, gente, será mesmo que esse colar foi comprado em uma feira de artesanato? Pode ser, mas pode ser também de algum índio. Pode ser também de séculos passados. Não sei não. Bem, agora a gente precisa ir para a aula. E a professora pode explicar sobre o pau-brasil. Vamos? Vamos lá. Eu quero perguntar para ela sobre esse colar. O que Eu ela também acha? fiquei curioso. Olá, crianças, tudo bem? Tudo, professora! Bem, então vamos falar um pouco sobre o pau-brasil. Nossa, que coincidência! A gente ia perguntar exatamente sobre isso, né, pessoal? É verdade. Que bom! O pau-brasil foi a primeira riqueza que Portugal encontrou assim que chegou ao Brasil em 1500. Os europeus usavam essa madeira para tingir vários tipos de tecidos, pintar manuscritos e também para fazer barcos e móveis. Mas era muito difícil e, portanto, muito caro conseguir essa árvore, que vinha da Índia e da Malásia. Por isso que, quando descobriram que aqui tinha bastante pau-brasil, ele se tornou a primeira fonte de riqueza para Portugal. E pau-brasil se chama assim porque era madeira do Brasil? Boa pergunta! Os índios Tupi-Guarani, que habitavam esse território muito antes da chegada dos portugueses, chamavam esta madeira de ibirapitanga, que significa pau vermelho. Os portugueses a chamaram de pau-brasil. Muitos historiadores acreditam que por isso o país foi chamado de Brasil. O nome do Brasil surgiu após os portugueses perceberem a abundância dessa espécie de árvore. Vamos ver um vídeo que mostra imagens da exploração do pau-brasil feita pelos portugueses. Legal.
Na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal, informando a descoberta do Brasil, ele também conta sobre a existência de pau-brasil em grande quantidade. Ao perceber que o pau-brasil poderia ser explorado para ser usado no comércio como corante de roupas ou madeira para construir barcos, o rei ordenou a extração da madeira. Para isso, usaram o trabalho indígena. Os índios cortavam e transportavam o pau-brasil. Em troca, recebiam quinquilharias, como espelhos ou pentes. Essa troca é chamada de escambo. Pois é, os índios foram utilizados como mão de obra barata para cortar e carregar os troncos de pau-brasil. E ainda existe pau-brasil no Brasil? Ainda existe. A árvore quase desapareceu das florestas devido à exploração feita de maneira irresponsável. Hoje, o pau-brasil também é exportado para a Europa. Não mais para atingir tecidos, mas para fabricar arco de violino, pois esta madeira tem uma boa flexibilidade. Mais alguma pergunta? Não, professora. Então por hoje é só. Até a próxima aula, pessoal. Tchau. Até, professora. Ei, pessoal, vamos lá para a cantina? Temos muito o que conversar. Ah, não vai dar. Eu tenho aula de teatro. Preciso ir. Depois a gente conversa, tá? E você, Roberta, pode ir? Claro. Ai, pelo menos a gente sabe que o colar tem a ver com o caderno de anotações, né? Será que as roupas e as outras coisas que estão no baú também têm a ver? Não sei. Agora a gente precisa saber de onde vieram esses objetos antigos. Sabe o que eu acho? Que? Que você deveria perguntar pro seu pai ou pra sua mãe. Eles devem ter colocado o baú lá. Eles devem saber. Eles devem saber. Vou perguntar pra eles. Tchau. Tchau. Não se esqueça que amanhã a aula de história vai ser na sala de informática. Tá bom então. Tchau. Tchau. E não se esqueça, Maria, de que mamãe falou para nunca aceitar doces de estranhos. E a gente aprendeu a lição, não é, Joãozinho? É isso mesmo. Ficou muito bom, crianças. Olha, por hoje chega. Legal. Tchau. Nossa, Lininha, eu estou adorando as aulas de teatro. São tão legais. Que bom que você gostou, Ramon. E você vem no próximo ensaio? Acho que sim. Então, até mais. Tchau. Tchau. Ô mãe, de quem é aquele baú que está no sótão? Filha, aquilo era do seu avô. Mas como ocupava muito espaço, eu o coloquei no sótão. Por quê, minha filha? Nada não, mãe. Só para saber. Obrigada. Então aquelas coisas antigas só podem ser dele. Por que será que ele guardou tudo aquilo, hein? A colônia brasileira é um assunto muito interessante. Então, entre 1500 e 1530, o Brasil já era colônia de Portugal, mas ainda não era colonizado. Portugal, por sua vez, era metrópole. Metrópole? Eu sabia que metrópole é uma cidade bem grande, mas Portugal não é uma cidade, né, professora? Boa constatação, Fernanda. A palavra metrópole tem vários significados. Um é o que a Fernanda falou. Metrópole pode significar também a nação que controla e administra terras conquistadas. Na época das grandes navegações, a Europa conquistou e colonizou vários lugares na África e na América. E esses lugares eram chamados de colônias. Mas se Brasil era sua colônia, por que não colonizou? Uma coisa é ser colônia e outra é ser colonizado. Colonizar significa povoar o território, organizar vilas e cidades. Como os portugueses só fizeram expedições sobre a terra brasileira ou exploraram o pau-brasil no litoral, podemos dizer que não era colonizado. Professora, deixa eu ver se eu entendi. Portugal pegava o pau-brasil daqui e levava para a Europa. Era isso que as metrópoles faziam, então? Isso mesmo, Ramon, mas não só isso.
As metrópoles queriam que suas colônias dessem lucros, mas também era preciso proteger essas terras. E como as expedições guarda-costas não estavam sendo suficientes para manter o lugar protegido de piratas, e também porque o comércio com o Oriente já não ia tão bem assim, o rei português achou melhor criar uma administração local sobre sua colônia, bem como procurar alternativas e recursos para dar lucro. Ah, e quais foram essas alternativas? Portugal começou a colonizar de forma efetiva o Brasil. Vamos agora entrar em alguns sites para ver algumas imagens e informações. Procurem por colonização, Brasil colonial, pau-brasil. Se tiverem alguma dúvida ou acharem alguma coisa interessante, é só falar. Olha só, Ramon, aqui diz, em 1530, o rei Dom João III chamou Martim Afonso de Souza para colonizar a terra brasileira, além de comandar expedições de reconhecimento. É, aqui tem uma imagem dele da primeira vila que ele fundou. Aqui deve ter um nome. Deixa eu ver. Ah, Vila de São Vicente. Aqui diz que é o início do período colonial brasileiro. Bem que a professora falou nisso. Bem, crianças, a aula acabou. Tava tão legal. Não fiquem tristes, crianças. Haverá muitas outras aulas ainda na sala de informática. Oba, legal, que bom. Até a próxima. Até a Tchau, professora. professora. Tchau. Mais tarde, as crianças conversam sobre as descobertas. Gente, minhas aulas de teatro estão bem legais. A gente está ensaiando uma história de um casal de irmãos que se perde. E o nome da história é João e Maria? É bem parecida com essa história, mas tem outro nome. Bem, eu descobri uma coisa sobre o baú que tá lá em casa. O quê? Era do meu avô. Puxa, que legal! E agora? Agora eu não sei. Meu avô já faleceu. Eu vou perguntar pra minha mãe pra ver se ela sabe alguma coisa. Tive uma ideia. Por que a gente não faz uma peça de teatro com essa história? Peça de teatro? Para apresentar pro público? É isso aí. Ai, não. Eu tenho vergonha. Não sei não, Ramon. Não é o que eu tenha vergonha. É que a gente não tem nenhuma história pra contar ainda. Mas podia ser a história do Brasil colonial. Mas fazer uma peça de teatro não é assim tão fácil. É difícil. Gente, eu gosto de assistir teatro e não de ficar no palco com todo mundo me olhando. Vocês sabiam que o teatro pode fazer com que as pessoas percam o medo de falar em público? É mesmo? Eu li numa revista que as pessoas ficam mais soltas quando fazem teatro. A dona Dirce tá certa. Não sei. Além do mais, vocês vão ensaiar bastante para não errar na hora. Roberta, vamos lá. Tá bom, tá bom. Legal, então agora somos uma equipe. Isso, legal. Ai, que bom. Soquinho! Que legal. Para vocês brindarem o novo grupo teatral. Grupo teatral? É como se chama as pessoas que se reúnem para fazer uma peça de teatro. Então nós somos um grupo teatral? Que legal! Bom, legal. Um brinde ao nosso grupo de teatro. Seu Rocha, tem um assunto bem importante que podemos abordar. Que bom! Precisamos de boas ideias e você é muito bom nisso. Diga lá! Que tal falarmos do pau-brasil? Mas falar o quê, hein? As crianças já sabem que por causa dele temos o nome do Brasil. Ora, mas existem muitas outras informações importantes que as crianças precisam saber e que dizem respeito aos dias de hoje também. E quais? Bom, informações sobre o seu uso, sua preservação. Ora, eu acho uma boa pauta para o SAI Ecologia, hein? Gostei, pessoal. Une história do Brasil e ecologia. É bem legal essa ideia mesmo, hein? Vamos já produzir, né, Alfredo? Certo. Até mais.
Tá com sede, plantinha? Vou te dar um pouco d'água para que você cresça bastante e fique bem bonita. Olá, eu sou Alfredo da Mata e no programa Sai Ecologia de hoje nós vamos conhecer o pau-brasil. Você sabia que ele é uma árvore quase extinta no Brasil? Pois é, e sabe como isso aconteceu? O Sai Ecologia de hoje mostra para você. O pau-brasil foi o primeiro produto a ser explorado pelos portugueses, constituindo o primeiro grande ciclo econômico do Brasil. Por 3 séculos seguidos, não houve trégua na exploração da árvore, que se tornou símbolo nacional em 1928. O pau-brasil foi considerado extinto, mas um estudante de agronomia e um professor de botânica encontraram uma árvore dessa espécie em um engenho, em Pernambuco. Hoje faz parte das espécies que estão ameaçadas de extinção na Mata Atlântica. Veja as poucas áreas em que ainda existem focos de pau-brasil. A maior parte está concentrada no estado do Rio de Janeiro e na região Nordeste. Ao mesmo tempo que os portugueses tiveram lucro com a comercialização do pau-brasil, eles também devastaram as nossas florestas. Esse é o exemplo de pau-brasil. Quer saber o que você pode fazer para salvar árvores como essa? Hã? Então não saia daí, porque depois do intervalo eu volto com as dicas ecológicas. Bom dia! Existem palavras que são mágicas. Bom dia. Bom dia. Experimente dizer um bom dia com bastante simpatia e verá alguém sorrindo de alegria. Boas dicas de comportamento. Ei, Não jogue lixo no chão. No dia 3 de maio comemoramos o Dia do Pau-Brasil. Que tal plantar uma arvorezinha como essa em seu jardim? Quando for plantar uma muda de árvore, use sempre terra adubada, ou seja, com muitos nutrientes para que ela cresça forte. O adubo pode ser feito com restos de alimentos e galhos secos de árvores. É isso aí, pessoal. A natureza merece todo o nosso respeito e cuidado. E não esquecendo que o pau-brasil é considerado patrimônio histórico. Até o próximo programa. E não se esqueçam, respeitem sempre o meio ambiente.